Bora, gente! Fala aí, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em mais um devocional que com certeza hoje você vai entender com mais profundidade essa fé cristã, essa fé ensinada por Jesus Cristo. Você vai entender de uma forma profunda mais essa fé. E você vai, a partir do que você receber aqui de Deus, você vai viver de uma forma diferente, irmão. Eu creio nisso, eu declaro nisso, no nome de Jesus. Bruno, mas por que tanto orar em nome de Jesus? Você também vai receber essa resposta hoje. Jesus é tudo. Eu tô com essa camiseta aqui que eu gosto muito, pessoal da Yesu Store. Depois vocês entram lá se você quiser. Eis-me aqui, Jesus. Escreve aí, igual a Tati DBO. Por quê? Por que Jesus é tudo? Você já fez essa pergunta? Você tem essa resposta na ponta da língua? Por que Jesus é tudo? E não só ter a resposta na ponta da língua, mas tendo a resposta na ponta da língua, mas está profundo na tua alma. Eu creio que essa verdade de que Jesus é tudo, ela é uma verdade que aprofunda, sabe? Isso, Yesu Store. É uma verdade que aprofunda. Então vai chegando todo mundo aí nessa sexta-feira. Eu falei, poxa Deus, 100 almas ouvindo a boa notícia, a melhor notícia do planeta nessa sexta-feira. Então eu conto com vocês aí. Quem tá perguntando o arroba da camiseta Yesu Store, tá aí, Tati DBO já de forma proativa, já escreveu. Beijo, Herbert Martins. Minha mãezinha tá entrando aí também. Juju Correale também tá entrando aí. Muito bom dia, Tati DBO de novo. Marcinha, Salim, como é que vocês estão? Já chega escrevendo, eis-me aqui, Jesus. E vocês vão entender com mais profundidade essa história de por que escrever eis-me aqui, Jesus, por que orar em nome de Jesus e por que Jesus é tudo. É uma verdade que aprofunda, não é uma verdade que você aprende em 40 minutos numa sentada. É uma verdade que aprofunda. Então nessa sexta-feira, que muitas vezes a gente não quer profundidade em nada, eu creio que se você está aqui é porque você quer essa profundidade. Então escreve assim, eu quero mais profundidade. Eu quero mais profundidade. Ontem foi um dia muito especial, família JC. Mas antes de falar de ontem e começar aqui, olha quem agora está aqui com a gente. Olha quem está aqui com a gente. Lu Maimuna, Dani Nakamura. Cadê o William Pachota? Tá triste, o Palmeiras perdeu ontem. Vamos pra frente. Avante. Agora é hora de praticar o avante. Não é avante que vocês falam? Não é avante? E por que agora tá todo mundo bravo? Vamos pra frente. Perdeu. Pra frente. Vai ganhar o próximo. Agora é hora de viver a verdade do avante. Então, ó, tá aqui. Isso aqui é um jumbo. Eu vou dar um nome pra ela, mas eu tô achando que vai ser planta jumbo. Por quê? Porque é um peso absurdo. Olha lá, Ana Márcia, eu quero mais profundidade. Silvana, você que tá no YouTube, escreve aí, eu quero mais profundidade. Quênia, é o Quênia. Ora aqui, viu? Pra Deus colocar. Bruno, planta é vida. Eu escrevi assim, Bruno, planta é vida. Isso. Pra você, planta é vida. Pra mim, eu ainda não tenho esse amor por planta. E eu creio que é assim com Jesus. O amor com Jesus é um amor que cresce. O amor com Jesus é um amor que cresce dentro de você. Planta linda, bro. Isso, gente. Vocês veem a planta de uma maneira que eu não vejo. Sério. Eu tô sendo enfático nisso porque eu trago isso também pra a verdade do Evangelho de Jesus. Chega do raso, quero profundidade. Eita, que benção. Então não me julgue por eu não ver a planta da forma que eu não vejo. Da forma que você vê. Como eu não te julgo da forma que você olha Jesus. Nós não estamos aqui para se julgar.
O próprio Jesus, ele disse, cara, no resumo do ensino dele, escrito na Bíblia, ele disse assim, não é a palavra centro hoje, mas escute isso. Jesus clamou dizendo, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Olha lá, aqui diz, Bruno, esta planta e o Espírito Santo trabalhando em você. Que ele trabalhe. E é bom demais quando a gente permite Deus trabalhar na nossa vida, não é verdade? Eu ainda acho que você é um cara que vai falar, gente, plantei um jardim. Gente, fiz um jardim, eu mesmo fiz. Já pensou, gente? Gente, se isso acontecer é milagre. Eu já vou falar logo agora. Eu não creio, viu? Mas se um dia acontecer de você ver o Bruno na rede social plantando um jardim, isso é um milagre. Isso é algo assim que vai ser algo sobrenatural. Pode ter certeza. Não duvido que isso pode acontecer, mas só o milagre mesmo de Jesus. Só Jesus na causa para fazer isso aqui. Então, não tem julgamento. Tem o quê? Salvação. Jesus, ele disse, eu não vim julgar o mundo, e sim salvar. Mas chegou um momento, agora eu peço em nome de Jesus, que você abra sua Bíblia aí. Tati DBO, escreve para mim aí no chat. Por favor. João, Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 6 até o 9, tá certo? Então ontem foi um dia muito especial, viu, gente? Anota pra mim aí, Erilândia do Ceará, Aninha Carol aí de Criciúma, um beijo pra Criciúma, um beijo pro Ceará, de ponta a ponta, mas eu quero o Ceará, eu quero o calor da bexiga. Entrou a frente fria aqui em Sampa. Valeu, Dani. Obrigado, Tati. Obrigado por vocês escreverem aí. Peguei o do Dani aqui. Poxa, ontem com o Leandro, cara. Fazendo um devocional com o Leandro, cara. Um ex-manobrista da Cielo. Quando eu trabalhava na Cielo e vivia perdido na vida. Deus já sabia lá que isso iria acontecer. Salvador tá quente, eu sei. Mas eu quero mais pro norte, porque às vezes passa um friozinho aí. Eu quero Ceará. Ceará não tem frio. É ou não é? Ceará não tem frio. Nunca deve ter batido 20 graus no Ceará. Amém? Vamos embora. Se você não ouviu o devocional de ontem, ficou gravado, assiste lá para você receber aquilo que Deus derramou através do Leandro. Muita gente foi abençoada. Aqui no ABC tá congelante, frio. Fabi, beijo no teu coração, Fabi. 9 graus amanhecemos hoje aqui em São Paulo. Amém? Vambora, já deu tempo de todo mundo entrar. A palavra de hoje está no livro de João, capítulo 14, versículos 6 a 9. Jesus, bem-vinda, Bia, bora. Seja bem-vindo, Jesus. Muitos já escreveram, outros irão escrever. Eu quero profundidade na fé. Eu quero profundidade, Jesus, da tua presença. Jesus, por favor, assim como o Senhor usou a boca de Pedro lá atrás, usa a minha boca aqui, Jesus, para que tempo de refrigério chegue na vida de todas as mulheres e homens que estão aqui nessa sala. Guarde isso, anote se você quiser. Hoje você recebe, em nome de Jesus, tempo de refrigério. Tempo de refrigério. Por favor, Espírito Santo, faz do seu jeito. O seu jeito é perfeito. Faz do seu jeito. O seu jeito é perfeito. Tempo de refrigério. Refrigério, em hebraico, significa, um dia eu anotei aqui na minha Bíblia para nunca mais esquecer: respirar, animar, celebrar, alegrar-se, festejar. Tempo de refrigério chega hoje na tua vida. Você vai respirar, você vai se animar, você vai celebrar, você vai se alegrar e você vai festejar. Por tudo que você vai receber aqui ainda nessa live, de verdade. Eu recebi na caixinha de pergunta de ontem: Bruno, me diga que eu irei vencer.
Me diga que eu irei vencer, Bruno. Doeu na minha alma, não senti a dor da pessoa, mas doeu um pouco em mim. E não adianta eu falar para ela, ei, presta atenção nisso, agora presta atenção nisso daqui, velho. A pessoa chegou para mim ontem na caixa de pergunta aqui no Instagram, talvez ela esteja aqui na live, não precisa se falar que foi você, a não ser que você queira, mas fique em paz. Mas a não ser que você queira, mas presta atenção. Não adianta eu falar para ela que Jesus vence. Jesus já venceu. Não adianta eu falar só para ela, Jesus já venceu. Não adianta eu falar para ela, olha, você vai vencer porque Jesus venceu. Não adianta eu falar apenas isso. Não adianta eu falar, não, Jesus é tudo, como está escrito nessa camiseta, e vocês já pegaram aqui, e isso Store, só tem camiseta top. Um beijo no coração do Yuji Tamashiro, um beijo no coração da Izzy, do marido dela, que foi consagrado pastor. Então, Jesus é tudo. Jesus já venceu. Como que eu falo para uma pessoa, falo apenas isso para uma pessoa que está gemendo? Talvez você um dia gema. Talvez um dia você vai estar num momento muito ruim na tua alma. Às vezes nem do lado de fora, mas do lado de dentro. E talvez você mesmo tenha essa dúvida também. Será que minha vida vai entrar no eixo um dia? Será que eu vou conseguir vencer esses problemas? Por tudo que você vai receber aqui nessa live, você vai sair daqui se alegrando na certeza de que sim, você vai vencer esses problemas. Porque você vai ter um entendimento mais profundo. E esse foi meu pedido para Jesus antes de entrar com vocês. Depois que eu terminei o meu devocional, eu falei, Jesus, me ensina a ensinar isso aqui. Coloca as palavras na minha boca para que as pessoas recebam essa profundidade. Assim como o Senhor vem me dando essa oportunidade, essa profundidade. Vem me dando esta profundidade. Presta atenção. A partir de agora, em nome de Jesus. Jesus tinha vários discípulos, né, que andavam com ele. Os mais próximos eram 12, mas não eram só 12, existiam mais. Um dos 12, você já sabe, já ouviu falar os nomes. Judas, né, Iscariotes, Tomé, né, Pedro, João, Tiago. E tinha um que se chamava Felipe. Me identifico muito com Felipe. Felipe que se tornou um grande evangelista. Felipe fez um pedido para Jesus, afirmando para Jesus um pedido. Nem perguntou, ele só afirmou. E é isso que nós vamos ler aqui. Mas antes de Felipe entrar em ação, Jesus responde uma pergunta de Tomé. Tomé, ele queria saber para onde Jesus iria. Jesus já estava começando a falar que ele iria voltar para o Pai. E aí ele falou, olha, vamos ficar sozinhos? Como que nós vamos poder saber o caminho para ir até você? Bom, aí vem aquele versículo muito famoso, e aqui está a palavra de hoje, no versículo 6, onde Jesus ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ponto e vírgula, tem continuação. Primeira coisa que você precisa saber, tem continuação. Não adianta eu falar para você que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, se você não for para a continuação. É isso que Deus me traz até aqui hoje, cara. Presta atenção. Não adianta eu falar Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ponto e vírgula, tem continuação no versículo. Por isso, tome cuidado para você compartilhar versículos por aí no WhatsApp, no Instagram, sei lá onde é que você compartilha com alguém. É uma responsabilidade muito grande compartilhar um texto da Bíblia. Não corta o texto. Porque se a pessoa está gemendo, se coloca no lugar dela, você fala, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sim, mas fala mais, não pode parar por aí. Mas talvez você não fale mais porque você está também parada nesta verdade, de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é. Mas e o que mais ele disse? Então eu estou colocando muita lupa nisso, para que você possa receber mais profundidade na fé, e para que você, mulher e homem, seja usada hoje, seja usado no final de semana. Amanhã eu vou estar com uns amigos meus que eu não vejo faz tempo.
Eu quero ser usado por Deus para poder falar com alguém sobre isto. Então que eu e você possamos no final de semana ser usados mediante a esta profundidade. Então vamos continuar. Amém? Amém. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa já é a primeira continuidade. Então Jesus ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ponto e vírgula. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto o Pai. E aí Filipe disse a Jesus, Senhor, mostre-nos o Pai e isso nos basta. Então o caminho, a verdade e a vida precisa seguir até aqui, Jesus começando a falar do Pai. Então anota aí. Jesus veio ao mundo não só apresentar Deus como um Pai, mas um primeiro passo, como ele criou a oração do Pai Nosso, ele apresenta para nós de que Deus é Pai. Todo ser humano nasceu, ele já entra desde a queda do ser humano, Adão e Eva, preste atenção. É necessário você entender, é necessário uma engenharia reversa para você se alegrar, receber tempos de refrigério em cima dessa verdade de que Jesus é tudo, de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Precisa voltar para a essência. Quando pega um programador, eu trabalhei com tecnologia, a gente muitas vezes fazia o quê? Engenharia reversa para entender como é que funciona o código. Para entender o programa, o sistema ou a aplicação, eu preciso voltar para o código fonte. Eu preciso fazer uma engenharia reversa para entender como o negócio funciona. Aí você pega um eletrônico, você pode desmontar todo o eletrônico para entender como é que funciona e aí você volta com ele. Então entenda uma coisa, essa é uma verdade bíblica. Todo ser humano que nasce, ele já entra num tribunal aonde ele é o réu e Deus é o juiz. Todo ser humano. Todo ser humano. Por isso que a gente vive de uma forma condenada. Porque a gente é réu diante de um Deus que é juiz. E Deus é juiz. Mas não para por aí. Ele é mais do que juiz. O que Jesus está dizendo aqui, pessoal? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a verdade que eu quero apresentar para vocês, a vida que eu quero dar para vocês, é algo que vocês ainda não conhecem. Então, quando Jesus entra na história, Jesus ele está dizendo, vocês agora não são mais réu, vocês são filhos de Deus. Então, todo ser humano perante a Deus é um réu e Deus é o juiz. Certo? Beijo no seu coração, doutora Dani. Gratidão. É um réu. Aí quando Jesus vem, Jesus fala, então, a boa notícia é que se você aceitar andar comigo, eu coloco você atrás de mim, tiro você dessa cadeira de réu e te coloco em uma posição de filho e de filha. E agora você pode, através de mim, Jesus, olhar para Deus não mais como um Deus juiz que vai fazer justiça no último dia, com certeza, mas você olha agora Deus como pai. Um pai, Filipe, que queria ver o pai. Um pai que ama quando nós precisamos ser amados naquele dia. Um pai que ensina quando nós precisamos aprender naquele dia. Um pai que corrige quando a gente precisa de uma correção, que disciplina quando nós precisamos de disciplina, nos ensina a ter disciplina. Um pai que educa.
para pensar comigo isso aqui, cara. Não é possível que isso não comece a queimar no teu coração. E o meu pedido, Jesus, é que de fato, como foi quando o Senhor estava ensinando os discípulos que estavam indo embora desta verdade, os discípulos indo no caminho de Emaús, indo embora desta verdade, quando o Senhor começa a explicar as Escrituras, no coração deles ardia no peito, tinha um calor dentro deles, eles mesmos testemunharam isso. Não é verdade que a gente sentiu um calor no peito quando Ele estava nos ensinando, falando das Escrituras Sagradas? Então as Escrituras Sagradas, irmão, a Bíblia, ela apresenta esta boa notícia. Então quando a gente diz, como está escrito aqui nessa camiseta, como um farol, Jesus é tudo. Mas peraí, o que é esse tudo? Ele é tudo, Ele tem tudo. Ele tem toda a capacidade de tirar você de um tribunal de justiça e te colocar atrás dele. E ele passa a ser o mediador entre você e Deus. E não só é o mediador, como ele começa a te dar acesso a essa filiação. Ele começa a te dar acesso a essa relação de paternidade com Deus. O jogo muda. Então não é crendice eu falar assim, e tome cuidado para você não achar que agora que eu aceito essa mensagem, então agora eu vou usar o nome de Jesus para ter dias de sorte e não ter dias de azar. Não tem nada a ver com relação a isso. Não é um amuleto isso, irmão. Eu vir com essa camiseta não muda nada. Eu só uso ela para evangelismo. Mas não é esta camiseta, usar essa camiseta, não é usar um cordão, não é usar um amuleto, que está escrito que Jesus é tudo, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não é isso que faz com que o jogo mude. O que faz com que o jogo mude é quando eu aceito de que Jesus fez esse trabalho há 2000 anos atrás. Jesus fez o trabalho de tirar o ser humano dessa condenação. Por isso que Pedro, quando abriu a boca a primeira vez, Pedro, que negou Jesus 3 vezes, que cortou a orelha de um cara que queria prender Jesus, Pedro que andou sobre as águas, Pedro que viu a sogra dele ser curada por Jesus, Pedro que viu maravilhas, Jesus multiplicando pães e peixes, Pedro que andou sobre as águas com Jesus. Pedro, quando Pedro tinha dentro dele esta verdade, esta profundidade, ele abre a boca para os judeus e diz assim: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos. Arrependimento e conversão, para que os seus pecados sejam cancelados ou apagados. Estava falando para o Sansa ontem, uma geração que tem falado tanto de cancelamento, fala mais de cancelamento na internet do que cancelamento de pecados, e Deus me trouxe até aqui hoje para falar de cancelamento de pecados. Talvez o título lá no YouTube vai ser assim, cancelamento. Talvez seja assim, o Bruno foi cancelado. Isso aí! E você quer ser cancelado? Sim ou não? Ocupe mais a tua mente sobre isso aqui, porque isso daqui requer profundidade. Isso aqui não é numa sentada de 40 minutos, não é numa sentada de 1 hora que vai fazer com que tenha profundidade. Então presta bem atenção nisso, cara. Quando Pedro abre pela primeira vez a boca, Pedro era iletrado, inculto. Os caras falam, mano, esse cara não sabe ler nem escrever. Mas todo mundo foi impactado. Por quê? Porque Pedrinho estava cheio do Espírito de Jesus. E ele disse, arrependei-vos e convertei-vos, porque para que os seus pecados sejam cancelados. E assim, agora você pega isso daqui. E assim, eu preciso ser cancelado. É isso aí. E assim, venha tempo, e assim, perdão, vamos lá. E assim venha
da presença do Senhor tempos de refrigério. Você quer tempo de refrigério. Você já sabe agora que eu li para você o que é tempo de refrigério. Deus quer te dar tempo de refrigério. É você se alegrar, é você se animar, é você se celebrar esta notícia. A notícia de que Jesus entrou no meio. Quando a gente fala, deixa Jesus entrar na história. É isso, irmão. Não é eu deixar Jesus entrar na história dos meus problemas financeiros e falar assim, Jesus, resolve aí para mim agora os problemas. Não. Jesus, olha, agora entra na história do meu casamento e resolve o meu casamento. Não é assim. Antes disso, eu precisei o quê? Receber do Senhor e somente Ele tempo de refrigério. Eu me alegrei, eu festejei, eu me animei, eu me engajei, eu me lancei para Ele trabalhar no meu casamento. Mas não por causa de Ele trabalhar no meu casamento, mas porque os meus pecados foram cancelados. Vocês estão conseguindo entender? Você que está aqui ao vivo, você que está aí no YouTube, eu não consigo falar contigo agora, mas você que está aqui ao vivo, você está conseguindo entender o tamanho da glória que há? Sabe assim, glória a Deus, isso. Mas você consegue entender o tamanho dessa glória? Porque se Jesus não tivesse vindo há 2000 anos atrás, a gente continuaria condenado, vivendo uma vida sentado num tribunal como réu. E Deus o juiz. Então a boa notícia não é Deus ter me dado uma filha. Isso é muito pequeno perto desta. Mas é claro que é uma alegria Ele ter me dado uma filha. A alegria maior não está nisso. Porque imagina quando a Betina crescer e for embora de casa. Como eu fico? Deixa eu te dizer. A Bíblia está deixando bem claro para nós que da presença do Senhor vem tempo de refrigério, mas para que venha tempos de refrigério, você precisa se arrepender e se converter. Eu quero te dizer o que é isso na prática de forma muito simples, mas isso é complexo, porque vai requerer tudo de dentro de você. Jesus, eu quero viver a minha vida como filho de Deus. Jesus, eu quero viver a minha vida como filho, como filha. Eu quero. Então, se eu quero perceber os meus comportamentos baseado nisso. Sentado na minha mesa de trabalho, fazendo a área comercial acontecer. Eu estou vivendo como filho de Deus, sim ou não? Dentro da minha casa, conversando com a Bruna, com a minha sogra, com a minha filha, eu estou sendo filho de Deus? Sim ou não? Então, quando o arrependimento na prática é você o quê? Construir a sua vida a partir desta verdade. Então agora você nunca mais vai esquecer isso e você vai ser um disseminador dessa palavra. Porque Deus quer usar você. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas não para por aí, você precisa entender mais. E este é o entendimento que a gente está passando para você. Eu acho que você vai precisar ouvir de novo esse devocional. Vai ficar gravado no YouTube. E quando a gente não leu o versículo 9, e agora eu vou ler. Quando o Felipe fala, mostre-nos o Pai, isso nos basta? Sim, isso nos basta. E aí Jesus responde, há tanto tempo eu estou com você, Felipe. E você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Quando eu li isso daqui de novo, aí o Espírito Santo me fez lembrar quando o apóstolo Paulo escreveu, não se deixe afastar da esperança do Evangelho. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei quem são as pessoas que estão aqui, cara. Tem gente que está entendendo isso pela primeira vez. Tem gente que está aqui e nunca tinha ouvido falar nada sobre isso. Tem gente que já tinha ouvido falar sobre isso, mas que quer mais profundidade da fé. Eu não sei, é um desafio estar aqui. Mas eu creio que assim como Deus usou o apóstolo Paulo escrevendo cartas numa prisão, onde ele não sabia onde iria chegar e chegou em milhões de pessoas, eu creio
nesse Espírito de Deus que pode destrinchar esse entendimento para cada pessoa que está aqui da forma que você entenda. Porque não é eu que te dou esse entendimento, eu dependo dele para que você entenda. Mas eu quero que você saia do campo da crendice, da superstição, sabe assim, se eu falar assim, tá amarrado em nome de Jesus. Mano, sai disso. Você não pode se afastar mais do Evangelho. Você precisa estar sempre conectado com isso que saiu da boca de Pedro. Arrependimento. Converta a tua vida para esta boa notícia. Para que através do Senhor que fez essa boa notícia acontecer, venha tempos de refrigério. O quão é desafiador ensinar isso. Mas eu creio que o Espírito Santo está ensinando você. E ontem a gente falou, poxa Senhor, mais de 100 almas na live numa sexta-feira, já estamos em 105 pessoas. 105 famílias recebendo esta verdade do Evangelho. Então você percebe, eu não vim aqui para te falar que Deus vai te dar um carro, que Deus vai te dar uma casa, que Deus vai te dar um emprego. Isso tudo é muito pequeno perto disso. Porque quando você está perto disso, todas as coisas são acrescentadas. Entenda! Todas as coisas são acrescentadas. Jesus falou. Todas as coisas são acrescentadas quando vocês estão perto disso. Sabe o que é buscar primeiro lugar ao reino de Deus? É não se afaste do Evangelho. Se mantenha próximo. Então o cola na videira, se pudesse fazer uma palavra, é aproximação. Todos os dias, quando você entra aqui, quando você faz o seu devocional, mano, antes de eu abrir a live com você, eu preciso fazer o meu devocional. Eu preciso estar próximo do Evangelho. Então a boa notícia de hoje é um direcionamento. Eu escrevi aqui. Não crie, Bruno, e você, se você quiser, não crie mais desculpa para se manter longe da esperança do Evangelho. Porque o que nos dá a esperança é essa saída do tribunal. Não sou mais condenado, sou salvo por Jesus. Tenho a eternidade. Pelo fato de eu ter a eternidade, eu posso viver na terra como filho de Deus. Próximo disso, próximo do Evangelho. Então, acho que ontem eu falei nos stories, né? Você precisa procurar saber que Deus é bom. Você precisa procurar ver isso daqui na tua vida acontecer. Você precisa procurar. Só que quando você for achada, você vai perceber que na verdade quem te encontrou foi Deus. Quem te chamou foi Deus. Mas calma, um passo de cada vez. Quando você entra aqui todos os dias às 8 e 8 da manhã junto comigo, o que nós estamos fazendo é se alimentando desse pão diário, o maná diário. E o que é isso na prática? É a que nós estamos escolhendo no dia de hoje se manter próximo desta verdade. Você consegue entender isso? Então, eu comecei essa live, talvez a gente entrou depois, quando eu recebo uma pergunta não, uma pergunta, ela não botou ponto de interrogação, mas me diga que eu vou vencer, Bruno. Me diga que eu vou vencer. Ninguém vai vencer se não estiver próximo de Jesus. E quando você se aproxima de Jesus, você recebe tempo de refrigério. Deus não é mágico, mas esse trampo só Ele pode fazer. Não como mágica, mas com amor. Então a minha oração é que você permita se manter próximo do Evangelho. Não deixe que nenhuma condenação possa impedir você, condenação mental, impedir você
de estar próximo dessa boa notícia. Então, por exemplo, se você está doente, se você está passando por uma crise, a esperança, o tempo de refrigério não está em resolver isso. Está no Evangelho de Jesus Cristo, que é esta boa notícia. É isso que o apóstolo Paulo, não se afaste, é isso que Pedro falou, receba. Mas você precisa construir a sua vida em cima desta verdade. A única tarefa é construir a nossa vida em cima dessa verdade. Bruno, eu já recebi assim, como que eu construo a minha vida em cima dessa verdade? Todos os dias você vai buscar um texto da Bíblia, que é um pão do dia. E você recebeu já aqui, inclusive. Você vive o dia de hoje a partir do que você recebeu aqui. Pronto, só isso. Amanhã você busca de novo. E vive o seu dia de amanhã a partir disso. E no outro dia a mesma coisa. E no outro dia a mesma coisa. Até você perceber que esse passa a ser um estilo de vida seu. Eu faço isso há pouco tempo. Ontem eu falei com Demetrios, com Ferreira. Aí, Abel Ferreira. Sou mais o Ferreira que eu tava ontem. O cornetado. Mas eu falei pra ele, faz pouco tempo eu me mantenho próximo ao Evangelho desde o dia 29 de agosto de 2018. Mas quando eu era criança, eu via minha mãe indo na igreja. Eu tinha raiva da igreja. Minha irmã ia na igreja, eu fui muitas vezes. Mas eu não gostava. Aí, passaram esse tanto tempo, e em 2011, eu decidi por força própria, sozinho, sem ir com a minha mãe, sem ir com ninguém, eu vou na igreja. Mas eu ia apenas para alguém orar por mim. De 2011 até 2018, o Espírito Santo me fez lembrar, de 2011 até 2018, eu estava afastado do Evangelho. Eu ia na igreja quando precisava, mas eu nunca estive próximo do Evangelho de Jesus Cristo. Desta verdade que eu acabei de passar para você. Então o que? E aí em 2016 eu tive um encontro com Deus. Eu fui no encontro com Deus, que foi maravilhoso. Mas mesmo assim eu saí de lá e me mantive afastado do Evangelho. Então você quer ser curado da pornografia como eu fui? Você quer ser curado da prostituição como eu fui? Você quer, como milhões foram, que não tem a ver com a gente, não tem a ver com os curados. A única coisa que você precisa fazer é se manter próximo do Evangelho. E a partir disso, todas as coisas são acrescentadas. Portas se fecham, portas se abrem, pessoas aparecem, pessoas saem, ideias vêm, força vem, sabedoria vem, tempos de refrigério vêm. Mas é a partir disso. Então, talvez você está colado com a gente aqui há muito tempo, desde 2020. Eu demorei 7 anos para falar, eu quero. E você está há 3 pensando ainda se você quer ou não. Eu vou esperar você. Eu e a minha casa, que servimos ao Senhor, está escrito aqui, não sei se dá para vocês lerem, a gente vai esperar você. Claro. Foram 7 anos. Na verdade, a vida toda, né? Mas em 2011 eu resolvi ir começar a ouvir um pouco a palavra de Deus. Mas só depois de 7 anos eu falei assim, eu quero fazer tudo o que Jesus manda fazer. Vou errar, vou aprender, vou acertar. Na verdade, eu vou ser reconstruído por Ele. É só isso que você precisa fazer. Então, glórias a Jesus, que temos 110, 112 almas aqui. A pergunta que eu faço para você é a pergunta que fizeram para mim e que 7 anos depois eu falei, eu quero. Você quer andar com este Jesus que está vivo e que entregou esta boa notícia de que não somos mais condenados na presença de Deus? Por mais falhos que somos, nós não somos mais condenados na presença de Deus. Quando nós dizemos aqui nessa camisa, Jesus é tudo, nós não somos mais condenados. Somos salvos. Somos salvos.
o resumo do ensino de Jesus. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, tipo, se você não quiser, Jesus está dizendo, eu não julgo. Porque eu não vim julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita, ou se você rejeita essa verdade e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu falei, essa no último dia. No último dia de cada pessoa, no último dia da humanidade, todos serão julgados. Todos. Mas vai ter uma diferença. Os que estão colados na videira e os que não estão colados na videira. Preste atenção. Ninguém está defendendo essa ideia. Isso é uma verdade. Que se você rejeitar ela agora, nós vamos te amar mais ainda. Mas cuidado, porque a gente não sabe o que pode acontecer amanhã. E você pode morrer longe dessa salvação. E como fica? Seu pai, sua mãe, sua irmã, como fica? Então olha aqui, hein? Que alegria é a gente poder ensinar isso pra alguém, cara. Ninguém ensinou isso pra gente, irmão. Vivemos num país de forma majoritária cristão. Pelo menos quando a gente... Não sei como tá agora, mas eu acredito que sim. Mas ninguém ensinou isso pra você quando você era criança. Não ensinou. Ninguém me ensinou. Chegou o momento da gente aprender. Por isso que a gente fala que a fé se aprende. Não adianta você crer que a partir de agora tudo que acontecer de ruim, eu ver que tiver acontecendo algo de ruim, eu vou falar tá amarrado em nome de Jesus. Não adianta você falar tá amarrado em nome de Jesus se você não tiver amarrado nessa verdade. Se você não tiver preso nesta verdade. Não adianta se você não converter a sua vida ao Senhor. Eu quero ser cancelado, irmão, por Jesus. O que significa? Os seus pecados estão cancelados. Está escrito! Pedro! Obrigado, Pedro. Obrigado, Pedrinho, por você ter aberto a boca para os judeus a primeira vez e falar, se vocês se arrependerem e converter sua vida ao Senhor, que tira você desse banco de réu e te coloca no banco de filho de Deus. Os seus pecados estão cancelados e da presença do Senhor vem tempos de refrigério. Então eu oro em nome de Jesus agora, para que você receba hoje tempo de refrigério. Tempo de refrigério. Quem está falando aqui é o Bruno. É Deus usando o Bruno. Mas esse Bruno que está aqui na tua frente é o mais improvável para te falar isso. Eu não sou padre. Eu não sou pastor. Eu não sou nada. Apenas sou transformado. E quero mais profundidade com Jesus. Transformado por Ele. Porque eu mereço? Nunca. Eu só aceitei. Depois de muito tempo. E faz tão pouco tempo. Agosto agora vai fazer só 5 anos que eu tô pautado minha vida nisso. Vou te dar um exemplo para você entender. Quando a gente passou, Betina nasceu e a nossa vida financeira foi para água abaixo, já tava ruim, piorou. O que me alegrava é tudo isso que eu acabei de falar para você. Não eram as finanças. A fé vem dessa verdade. E não de que as coisas vão melhorar aqui no mundo. Não. A minha alegria não é que as coisas vão melhorar aqui nesse mundo. A minha alegria é que mais almas serão salvas por Jesus. Neste mundo cruel. Nesse mundo que está um caos. Mas Deus trabalha no caos. Mas vai chegar um dia, como foi na Arca de Noé, que a arca vai fechar, irmão. Então não deixa que... Eu não estou vendo o que vocês estão escrevendo aqui no chat, mas... O Gabi, o Balestre, o Valcivânia, Bárbara, vocês estão entendendo? Manda um check de aqui, quem entendeu? Quem recebeu o tempo de refrigério? Você recebeu?
Fala, eu recebi. Porque agora você vai viver o seu dia, eu vou viver o meu dia. Você vai comer, você vai trabalhar, você vai lavar a louça, você vai cuidar dos seus filhos. E você vai fazer tudo de uma forma diferente. Mais leve, talvez. Sorrindo. Você viu o Leandro falando ontem que eu fugia deles do estacionamento? Você viu que eu era chato com o carro, para os caras não arranhar meu carro? Você viu como eu era arrogante? Ele falou. Você viu ontem ele falando que eu era arrogante, vaidoso. Ele até segurou um pouquinho as palavras, mas é arrogante que eu era. Pois é. Por quê? Porque eu vivia sentado num tribunal. Mas quando Jesus me tirou desse tribunal, ele me fez nascer de novo. E é isso que ele faz com você. Receba em nome de Jesus. Escreve assim quem nunca escreveu. Quem nunca escreveu, Jesus, eu creio que o Senhor... Na verdade, eu creio não. Você vai dizer assim, eu aceito andar com o Senhor. Jesus, eu aceito andar com você, porque o Senhor é o Salvador da humanidade. O Senhor é o Redentor, que tira qualquer ser humano que está sentado no réu. Todos estamos sentado no tribunal como réu. E agora você senta aí. Senta agora num outro banco, como filho, como filha. Obrigado, Jesus. Agradeça a Jesus aí agora pelo que ele fez. Ele pagou o preço para que isso acontecesse, irmão. Deus achou por bem que isso acontecesse por meio do seu filho. Apenas confie nisso, a sua fé tem que estar nisso. E aí você começa a ter todas as coisas acrescentadas na sua vida. E aí você começa a perceber que você não deve mais ter a fé de que os problemas vão ser resolvidos. Não, a sua fé está no Evangelho. E a partir disso, os problemas são resolvidos. Você entendeu? Você está lavando louça? Você está o quê? Você está comendo aí, assistindo? O que você está fazendo? Você está onde? Está no trabalho, hein? Tá no carro? Onde você tá fisicamente? Fala pra mim. Onde você tá, pelo amor de Deus? Então a partir de agora você vai louvar o Senhor de uma forma diferente. Você vai agradecer a Ele por Ele ter cancelado os seus pecados. Você vai falar, Jesus, obrigado, porque agora eu entendi que você me tirou de um tribunal de justiça e me colocou na casa de um Pai Celestial. Sentada, ouvindo, tomando café com a minha filha e te ouvindo. Estou em casa, estou na sala de casa. Vai. Onde vocês estão aí na resenha? Vá. Eu creio em nome de Jesus. Cadê? Onde mais? Onde vocês estão? Você entende agora por que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Eu sou o caminho que te leva a esta boa notícia. A boa notícia é esta verdade. E esta boa notícia, que é uma verdade, te dá uma nova vida. Como ser humano, você vive totalmente diferente. Trabalhando. Espírito Santo, já estou no trabalho. Trabalhe forte nessas pessoas. Por favor, Jesus. Que elas possam compartilhar na segunda-feira. Bruno, eu vivi uma experiência a partir do que eu ouvi na sexta-feira. Em casa, descansando. Estou de férias. Não consigo andar. Mas Jesus agora te faz andar. Porque se isso aqui não alegrar, tomando café com vocês, se isso daqui não alegrar você, assistindo no PC, como é que é? Estou na sala de casa, estou assistindo pelo PC com o meu caderninho do devocional. Converse com Jesus sobre tudo isso que você recebeu, em nome de Jesus. Obrigado, 100 almas escutando até o final, cara. Isso é muito forte. Construa a sua vida agora a partir disso. A partir desta verdade. Quando você falar em nome de Jesus, você vai lembrar do trabalho que Ele fez, da glória que há neste trabalho de salvação.
Agora você entende quando Abacuque escreveu: ainda que a figueira decepcione, eu me alegrarei na salvação. Agora você entende quando Davi pecou e se arrependeu e voltou para os braços de Deus, e Deus perdoou os pecados dele, e ele pediu para Deus: Deus, me traz de volta a alegria da salvação. Agora você entende que eu não fico mais... Você entende o sorriso meu agora ou não? Você entende? Ai, nossa, o Bruno é legal, ele leva um sorriso onde ele vai. Ai, ele gosta, né? O Bruno é alegre, né? E você não é ainda, por quê? Vou ficar bravo agora. E você não é ainda por quê? Por que a gente não tá sorrindo junto? Porque você não conhecia isso. E agora você conhece. E agora você vai construir sua vida todo dia nisso. Você pode vir aqui com a gente no Cola na Videira, como você pode ir aonde tiver. Me perguntaram: Bruno, qual igreja eu vou? É simples. A igreja, o templo, que prega apenas o que eu acabei de dizer para você. Ponto. Vá em lugares que as pessoas amam, queimam por Jesus Cristo. Apenas Ele, porque apenas Ele fez esse trampo. E este é o trampo que garante a eternidade. Então você vai a uma igreja que prega isso, o Evangelho, que prega repetitivamente, ano após ano, como hoje a gente está na live 1. Sabia disso? 1. Só existe um entre a humanidade e Deus, como Paulo escreveu para Timóteo. E hoje é a live de número 1111 lives, falando a mesma coisa, todos os dias. E nós só vamos parar quando Deus falar: para. É isso que me fez crer que meu casamento seria restaurado. É isso que me fez continuar quando as finanças acabou. É isso que me fez crer quando a Betina nasceu e foi direto para a UTI. É isso que essa batalha não é minha, mas de Deus. Tá aqui. Quando vê uma pessoa com câncer, o que me faz atender essa pessoa com alegria, com esperança, é por causa disso. Senão, eu me abraçaria junto com ela e nós vamos morrer junto. O que me faz crer que Jesus cura uma pessoa do câncer ou de qualquer outra doença, como curou a minha sogra, é por causa disso, irmão. É por causa disso que você recebeu aqui. É por causa desse trabalho que Jesus fez. Cancelamento de pecados. Então, você que é crente, tá preocupado demais quem vai ser cancelado, quem não vai ser cancelado. Ai, meu Deus, vai calar a boca dos cristãos. Que isso? Leia Mateus 24. Ainda que sejamos. Se eu morrer, eu vou para o melhor lugar. Em nome de Jesus. É isso que ele me promete. Então, o pior que pode me acontecer é morrer. Pronto. Beleza, vou para o melhor lugar. Obrigado, até logo. Valeu. Mas, presta atenção. É fácil dizer isso. Aqui. Eu preciso viver isso quando sair daqui, que eu vou desligar o devocional agora. Amanhã eu tenho que voltar. Eu tenho que estar próximo. E facilmente a gente pode se afastar, como foi essa semana. Eu não lembrava o último dia. Eu não lembrei o último dia que eu olhei para os céus e contemplei os céus. E por isso que eu estava agoniado. E eu voltei. Se você precisar agora, volta. Já viveu tantas coisas com Deus, né? Isso aí. Ele está dizendo: você faz falta. Eu quero que você viva aí na terra com a minha cultura. Transporte de reino, irmão. Jesus transporta você. Para você viver o reino. Viver como filho de Deus é viver dentro do reino. Viver como filho. Quem ensina como viver como filho? Porque você precisa aprender, e eu também. Jesus é o professor. Se você estiver distante dos ensinamentos dele, ou se você só ouve os ensinamentos dele uma vez por semana,
2 vezes por semana, semanalmente, do domingo, você vai ter o resultado proporcional a isso. Aí sim é a lei da semeadura. Se você plantar todo dia, você tem um resultado. Se você plantar uma vez por dia, por semana, você tem outro resultado. Qual resultado você quer? É simples. Se mantenha próximo do Evangelho de Jesus Cristo. Tem outros evangelhos espalhados por aí, hein? Tem outros, vocês querem que eu fale? Eu falo. Evangelho segundo o fulano, evangelho segundo o ciclano. Um beijo no coração de vocês. Mas eu vou para o único evangelho que me promete a vida eterna. Eu vou para o único evangelho que me faz viver na terra como filho amado de um Deus vivo e eficaz. E você, vai para qual evangelho? Existem vários por aí. Evangelho significa boas notícias. Eu posso te dar uma boa notícia, fulano, ciclano, o cara que morreu, o cara que jebuseu, fariseu, beleza. Para mim é muito mais simples eu canalizar em apenas um e apostar minha vida toda em um. E eu aposto em Cristo. E sabe como é que foi? Que eu vi que funciona? Quando eu contei toda a verdade para minha esposa. Porque Ele mandou. Ali eu apostei tudo. Ali eu fiz o all in. Ali eu falei, eu aposto tudo. Toda a minha vida. Eu entrego toda a minha vida para Jesus. E eu vou fazer tudo que Ele mandar. Ainda que eu não queira. Ainda que doa. E quando eu não faço aquilo que Ele manda eu fazer, que eu me arrependo rápido. Que eu me arrependo rápido. E volto logo para Ele e faço. Não fica no morno, não. Vem pro quente. Não fica nem no morno e nem no frio. Vem pro quente. Essa que é a realidade. É como ir pro Ceará. Mentira. Uma brincadeira. Mas vem pro quente. Ai. Olha lá, eu aposto toda a minha vida em Cristo. Então se você aposta toda a sua vida em Cristo, quando você tiver com medo, você vai com medo mesmo. Porque você já apostou toda a sua vida em Cristo. Se você tiver que falar a verdade para alguém que você mentiu, você fala independente do que aconteça, das consequências. Porque Jesus manda você dizer a verdade. Pá! Eu preciso sentir essa alegria ainda. Você vai dizer para Jesus isso. Jesus, eu quero essa alegria. Mas eu quero também te dizer que a fé não é sentimento. Essa alegria não é uma alegria humana. É uma alegria divina. Que só Deus para entregar. Falei ontem com a minha sogra. Só Deus para fazer você enxergar agora Jesus como seu único Senhor e Salvador. Minha sogra tirou todas as barreiras, todos os santos, todos os intermediários que existia entre ela e Deus. Ela só está olhando nesse momento para Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus é soberano e abriu os olhos dela. Abriu os ouvidos dela. Assim como fez comigo. Assim como eu oro que faça com todos dessa live. Os que não comentam nada aqui, que só estão ouvindo, talvez tenha gente chorando. Talvez tenha gente ainda duvidando. Fique em paz. A minha oração é que você corra para o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus mudando minha geografia. E aí você vai agora, então, você vai, a Wilka, que sabe o desafio que é de mudar de cidade, ela muda de cidade com a esperança, não na cidade que ela está indo, mas com a esperança no Evangelho. Às vezes a gente não quer mudar de cidade, mas Deus quer. A minha esperança está no Evangelho. Então eu vou. O apóstolo Paulo, você acha que o apóstolo... Eu termino aqui. Você acha que o apóstolo Paulo queria ser preso e ficar preso por 2 anos, por exemplo? Escrevendo cartas sem saber para quem iria chegar? Sem saber se iria chegar? O apóstolo Paulo, se ele pudesse escolher, ele que era um arrogante, né? Ele se chamava Saulo, era um arrogante, perseguidor da igreja, Deus transformou ele. E transformou ele no maior
implantador de igreja que já houve, talvez, e um grande pregador do evangelho, para o apóstolo Paulo, seria muito melhor ele ir pessoalmente pregar o evangelho. Mas teve um tempo da vida dele que Deus falou: eu quero que você pregue o evangelho travado na cadeia. Eu tenho um plano sobre isso, Paulo. Então, como que ele mantinha a esperança dele preso na cadeia, passando necessidade? Ele conheceu o evangelho de Jesus e permaneceu perto. Não se afastou. Então, quando ele dizia para as pessoas: não se afastem do evangelho, ele diz para ele mesmo primeiro: eu escolho não me afastar do evangelho de Jesus, ainda que a cadeia queira me distanciar dele. Ah, você está preso, tá vendo? Então não funciona essa fé. Esse é o pensamento meritocrático do ser humano. Pensamento pequeno, raso, chato pra caramba. Não, eu tô preso. Se Deus permitiu eu estar aqui, eu vou me manter aqui, na esperança do evangelho de Jesus Cristo. Mais profundidade, mais. Tem coisas que eu faço, minha irmã, meu irmão, tem coisas que eu faço que eu não queria fazer no meu dia a dia. Por exemplo, eu queria só trabalhar no Colo na Videira, só fazendo a obra. E aí, Deus não permite isso ainda. E talvez Ele não permita do jeito que eu gostaria. Ele me deixa trabalhando numa empresa que Ele nos deu para administrar. Administrar a empresa, irmão. Administrador. Eu não sei. Aprende. Mas como? Fica comigo. E não seja uma onda impelida aí. Pede sabedoria que eu dou. Pede sabedoria que eu dou. Isso é o que Deus fala para mim todo dia, se eu estiver próximo dele. Porque do que adianta ele falar e eu não estar próximo, eu não vou ouvir. Precisa estar próximo. Do que adianta eu te falar que um avião é grande se você não ir até perto de um avião? Se você ficar olhando o avião no céu, você vê ele pequenininho. Mas se você for para o aeroporto, você vê ele enorme. Quem está entendendo isso? Cara, eu não consigo fechar a live. Não consigo fechar a live. Esse é o convite. Esse é o convite. Talvez isso que você está vivendo, como o apóstolo Paulo, foi duro. Mas você vai ter que continuar. E o que vai fazer você continuar com o tempo de refrigério, diga-se de passagem, é a esperança do evangelho de Jesus. Quando eu estive trabalhando num lugar que eu não era ali a minha essência, Deus me manteve naquele lugar por um tempo. Ele tem um plano maior. Eu não sei, tem os mistérios de Deus. Tem coisas que ainda vão acontecer, irmão. Então a gente não está aqui preocupado com o que vai acontecer. A gente não está aqui escolhendo ocupar a nossa mente com nada externo. Nós estamos aqui escolhendo juntos, eu, no Maimuna, Lu Garrido, todo mundo, Dani Nakamura, escolhendo ocupar a nossa mente com o evangelho. Que é o quê? Construir a minha vida como filho. E Jesus ensina como eu devo viver. Quando eu faço esse movimento, eu recebo o tempo de refrigério. Deus não vai te dar tempo de refrigério se você não viver com Ele. Se você não viver para Ele. Se você não viver como Ele quer que você viva. Ele não vai te dar tempo de refrigério. Escute isso. Por que, Bruno, você está dizendo isso? Foi isso que Pedro disse, a primeira pregação depois da morte de Jesus, a ressurreição, depois do recebimento do Espírito Santo. Foi isso que Pedro disse para os judeus, e é isso que nós continuamos a dizer. Eu estou aqui em 1111 lives, dizendo a mesma coisa. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam cancelados ou apagados. E assim venham da presença do Senhor tempos de refrigério. Não adianta
o pastor falar isso para você, não adianta eu falar isso para você, não adianta o profeta, o missionário, o evangelista, o padre, o abreu, o hebreu, não sei quem, não adianta se você não falar assim, basta, eu quero converter a minha vida, eu quero sair daqui e vir para cá. Talvez alguns não vão fazer isso. Fique em paz, porque está aqui na tua frente o cara mais impaciente que poderia existir na terra. E Deus vem me treinando na paciência. Eu vou te esperar com paciência, porque eu demorei tanto tempo para decidir. A minha decisão foi, muito tempo. Eu poderia ter decidido com 15 anos, quando minha mãe queria me levar na igreja. Eu poderia ter decidido com 18 anos. Eu poderia ter decidido com 22 anos, com 23 anos, com 26 anos, com 27 anos. Mas eu decidi. Nem lembro quantos anos eu tinha, em 2018. 29 de agosto de 2018. Eu tô com 36, faz as contas. Com 31 anos. Tenho 36, né? 2023, 5 anos atrás. Vai fazer agora 5 anos, né? Então, 36 menos 5, 31. Foram 31 anos. Então, você pode, se você não decidir, tudo bem. A gente vai esperar. Fique em paz. E quando você decidir, a gente vai falar assim, você fez falta. Você faz falta aqui. Não tem droga, não tem bebida, não tem balinha, não tem fornicação, não tem prostituição, não tem pornografia que é melhor do que essa verdade. Tudo isso aí é verdade que dá prazer, mas não há prazer maior do que você encontrar isso. É um tesouro, Jesus diz. E quando você encontrar o tesouro, esconda esse tesouro dentro de você. Não no sentido de não compartilhar com as pessoas, mas no sentido de não se afaste desse tesouro. Oh, glória! Não se afaste desse tesouro. Nesse final de semana, Bruno, em primeiro lugar, porque sou o que estou comunicando aqui, eu sou o pregado antes de você, irmão. Você acha que eu que prego, né? Não, só tem um que pode pregar, é ele. Ele me pregou primeiro, para depois pregar para você. Que neste final de semana você não se afaste do tesouro. Vai amanhã no YouTube, de manhã, e pega, tem quase 1000 devocionais lá gravados, 900 e pouco. Assiste um. Se você não assistiu o de ontem do Leandro, com o Leandro, vai, assiste. No domingo, a mesma coisa. Vá numa igreja no domingo. Ou seja, não se afaste do evangelho. E segunda-feira eu volto com vocês. A gente fazia, Bruno, mas por que você não faz de volta domingo a domingo? Eu sei. É a coisa que eu mais queria também. Mas Deus mandou não fazer. Eu tenho que estar com a minha família de sábado e domingo. Fazer um devocional secreto. Quando ninguém vê. Essa que é a realidade. E você tem uma oportunidade de buscar, porque muitos aqui ainda não têm uma igreja. Por quê? Pede para Jesus te mostrar uma. E vá. Vá. Esteja com pessoas físicas, presencialmente. Fica sozinho no sábado e no domingo, não. Não fica sozinho sábado e domingo, não. Esteja com pessoas que queimam de amor por Jesus. Não pessoas que queimam por amor à bênção, mas pessoas que creiam, que amam a bênção que foi o que Jesus fez, que enxergam a bênção que Jesus fez. O que Jesus fez é uma bênção. O que Ele já fez. Agora você precisa acessar. Você precisa encontrar esse tesouro. Eu poderia falar 4 horas aqui, 6 horas, 12 horas. Chegou o momento de você mergulhar nisso, apostar sua vida toda nisso. Chegou o momento. Não dá mais. Não dá mais. Seu jeito vai mudar. Seu jeito arrogante como era o meu. Arrogante a maioria é, irmão. Todo ser humano é arrogante. Ele tira esse jeito. Ele resolve. Porque olha o que Ele fez.
Eu também oro em nome de Jesus para que você seja usada por Ele, para que você possa explicar, destrinchar, fazer a engenharia reversa dessa frase, Jesus é tudo. Dizer apenas isso para uma pessoa que está sofrendo não faz sentido. Precisa falar mais. E precisa principalmente da presença do Senhor, para que da presença do Senhor venha tempo de refrigério. Deus abençoe. Tamo junto, colado na videira. Deus abençoe. Beijo no coração de vocês. E continue orando por mim. Assim como eu oro por vocês, ore por mim, para eu gostar, para eu amar a planta. Porque ela é legalzinha, bonitinha, mas eu não amo não. Mas quem sabe eu posso amar a planta ao ponto até de fazer um jardim com as próprias mãos. Hein? Isso é um milagre. Deus abençoe. Fique com Deus.